noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho do Sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso Pai Nosso? Fechando os olhos, deixando tudo lá fora, ligando-nos ao mundo espiritual, fazendo a oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre o perdão. Então nós vamos analisar um pouquinho esse tema, essa virtude que é tão importante para que nós tenhamos paz, tranquilidade e alegria. Nós podemos abordar o tema sobre 3 aspectos. Em primeiro lugar, o perdão de Deus em relação a nós, quer dizer, aquele perdão que nós solicitamos a Deus em nosso favor. O segundo aspecto seria o nosso perdão em relação a outra pessoa, perdoar aos outros. E finalmente o terceiro aspecto seria o auto-perdão, ou seja, o perdão que nós concedemos a nós mesmos. Hoje nós vamos falar somente sobre o perdão de Deus. Então, na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos respondem a Kardec: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece em si não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Então, quando os Espíritos dizem que Deus não sabe distinguir o bem do mal e que a prece não esconde as falhas, as faltas das pessoas, eles estão deixando bem claro que o perdão que vier de Deus vai depender e vai estar de acordo com aquilo que a gente proceder segundo as leis divinas. Aí nós estamos pensando, mas como é que nós vamos saber se nós estamos procedendo bem? Se nós não estamos fazendo coisas erradas? E você sabe, né, que tem um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções, não é verdade? Então, Kardec também questionou isso. Na pergunta 632 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que pratica o bem quando na verdade está praticando o mal? E os Espíritos vêm com uma resposta que é um tapa na orelha, na minha opinião. Eles falam: Jesus disse: vede o que quererias que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Quer dizer, olha se você está fazendo para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a você. Então não tem jeito da gente dizer que desconhece. Mas, no entanto, muitos de vocês vão questionar com toda certeza: mas será que não há pessoas que, pela ausência de uma consciência mais apurada a respeito de bem e de mal, ele, bem como na necessidade de reparação do mal feito, será que não existem pessoas que de repente elas morrem, elas desencarnam, sem nada ter feito para acertar aquilo que elas fizeram enquanto elas estavam vivas? E sim. E aí fica a bela pergunta: e daí? Como é que fica? Para isso existem as reencarnações. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus faculta os meios de encontrá-la. Através do quê? Através das reencarnações. Através das dificuldades que a pessoa passa, ela vai aprendendo uma série de coisas, ela vai evoluindo. Aquilo que nós não conseguimos realizar em uma existência, nós vamos poder realizar em outra encarnação. Então, um dos objetivos das reencarnações
é permitir aos homens o desenvolvimento moral até a sua plenitude, o que seria impossível em uma só encarnação. É muita coisa para uma encarnação só. Assim sendo, gente, o perdão de Deus não se resumiria numa simples e conclusiva frase: ai Deus, você me perdoa. E Deus fala: eu te perdoo, meu filho, e acaba por aí. Ele fala: sim, eu te perdoo, mas eu te ofereço uma nova oportunidade para você resgatar seus erros e desenvolver virtudes que substituam seus vícios através das novas reencarnações. E isso ele está querendo dizer o que, gente? O que é resgate? Resgate é você ir lá, pegar uma situação com a qual você não lidou bem, aquela situação é repetida, é como se você repetisse de ano na escola, e daí você vai ter a chance de lidar com aquilo de uma maneira diferente. Isso é um resgate. Resgate não é castigo, resgate é uma nova oportunidade. E aí vocês vão me perguntar: mas escuta, e o arrependimento? Então você vai lá, na hora que está morrendo, né? Vamos supor que você seja católico e você pergunta ao padre: escuta, eu me arrependo, peço perdão a Deus. Como é que fica isso? Segundo os mentores espirituais, o ser humano tem um livre-arbítrio, isto é, a liberdade de escolha, mas cada escolha que ele fizer vai ter determinadas consequências. Cada escolha que ele fizer, automaticamente aciona uma lei que se chama lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, é a mesma coisa, em que isso acontece em qualquer plano da vida, seja no plano físico, quer dizer, dos encarnados, ou seja, no plano dos desencarnados. Assim, se nós causarmos sofrimento a outra pessoa, automaticamente esse mecanismo é instaurado e vão surgir situações de dor e sofrimento cuja seriedade depende daquilo que a gente praticou, é lógico, né? E que estão na razão direta da nossa consciência do erro e do arrependimento que nós sentimos. Então, não tem jeito de fugir. Surgem aquilo que nós conhecemos como provas e expiações. Então, vamos entender um pouquinho o que seria uma prova. Prova é toda situação que tem o poder de impulsionar o progresso humano. Acontece alguma coisa e aquilo impulsiona o progresso da pessoa. São dificuldades que a pessoa precisa superar. E elas sempre vão existir, porque até os espíritos superiores que já conseguiram uma determinada evolução espiritual, às vezes eles pedem por determinadas provas que é para acelerar o progresso ou para melhorar aquilo que eles aprenderam. Então, as provas sempre vão existir. Então, o espírito é colocado em situações que o tiram do estado de inércia, quer dizer, tá paradão lá, as coisas continuam, tá tudo do mesmo jeito, ou porque ele quer, ou porque ele não se dá conta que o negócio não tá bom, né? Ele tá lá paradão no espaço, e aí aparece algo que o tira da inércia, proporcionando ao mesmo tempo a oportunidade para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. Eu brinco sempre dizendo que quando a gente está muito paradão, o negócio não vai nem para trás nem para frente, a espiritualidade costuma puxar o nosso tapete. Ela puxa o nosso tapete, aparece uma dificuldade e nós somos obrigados a pensar como é que nós vamos agir naquela situação. Nós somos forçados praticamente a isso daí. Eu vou dar um exemplo de uma prova para vocês, que é de um dos livros do Irmão X, o Espírito Humberto de Campos. E eu gosto muito desse autor espiritual, porque ele tem historinhas curtas que exemplificam bem aquilo que é o nosso dia a dia. E ele conta, né, que o Antônio de Pádua, aquele que nós conhecemos como Santo Antônio, né, na Igreja Católica, e até mesmo a gente conta essa referência nos livros espíritas, ele estava onde ele morava num domicílio do plano superior, né? E lá ele ficava ajudando as pessoas conforme iam sendo feitos os pedidos. E ele percebeu que tinha uma família de pessoas, uma família de
de pessoas que moravam nos montes italianos, e que essa família pedia as coisas para ele o ano inteirinho. E que variava de trimestre a trimestre, mas eram sempre mais ou menos as mesmas coisas. Então, ele achava que aquele pessoal lá, daquele grupinho de italianos, tinha uma fé danada nele, ele ficava até feliz com aquilo ali, né? Então, eles pediam a concessão de pequenas coisas e grandes coisas, né? E lembravam de Santo Antônio o dia inteiro. Então, nas enxaquecas dos donos da casa, dor de cabeça, pedia para Santo Antônio. Quando as filhas queriam arrumar um namorado ou um marido, pediam para Santo Antônio. Quando o rapaz fazia a coisa errada, pedia ajuda de Santo Antônio. Quando as crianças precisavam de sapato, o dinheiro estava curto, pedia ajuda de Santo Antônio. Então, Santo Antônio era requisitado o ano inteiro. E ele começou a achar estranho aquilo ali. Eu falei, nossa, mas eles pedem, né? E ele ficava com dó e pedia para os colaboradores dele, os outros espíritos que colaboravam com ele, que eles fossem lá e ajudassem aquela família. Então sempre aparecia um dinheirinho, alguma coisa para eles usarem, um socorro, uma medicação, alegria, reconforto, e assim aquela família ia vivendo. E Santo Antônio, né, começou a reparar num negócio, que eles pediam um monte de coisas, mas nunca tinham pedido de trabalho. E aí ele meditou, ficou meio preocupado, né? E ele resolveu visitar aquela família pessoalmente. Eles pediam um aviso prévio, né? No dia marcado ele desceu para a terra, né? E encontrou com um cooperador espiritual, né? Que costumava trabalhar com ele, com aquela família. E eles se encontraram perto da residência, uma residência humilde daqueles camponeses italianos. Então o santo, né, solicitou notícias ao companheiro, né, de boas obras, e ele respondeu, em breve o senhor vai saber de tudo que está acontecendo. E dali a alguns momentos eles penetraram na casa, né, num pequeno recinto, onde tinha uma casa antiga, um jardim abandonado que não tinha flor nenhuma, só tinha mato, um quintal mais cheio de mato inútil ainda, né, e era um quintal escarpado que subia e dava num precipício, e tinha um telheiro, né, que era uma imitação de estábulo, e lá tinha uma vaquinha. E a vaca estava lá, remoendo a última refeição que ela tinha recebido. E eles entraram na sala, né, em trajes domingueiros, porque eles haviam ido à missa e estavam regressando. Tinha um casal de velhos e eles estavam escutando a conversa dos filhos, né, que eram jovens, muito forte, robusto, duas moças jovens ainda e duas crianças que eram filhos dos velhos. Santo Antônio olhou e viu a estatuazinha dele num canto, cheia de toda arrumadinha, e ele falou, nossa, eles gostam mesmo de mim, né? E daí ele ficou escutando a conversa, e era entremeada de graças a Santo Antônio, tudo era graças a Santo Antônio. Aí ele voltou para o cooperador, né? E ele falou assim, mas escuta, como é que é esse grupo de pessoas? E o espírito falou, olha, nenhum dos membros daqui, ele tem trabalho remunerado, certo? As atenções da família, né, todas giram em torno de uma vaca. E nós também ajudamos a vaca, porque a gente vê que o senhor gosta tanto dessa família, que a gente providencia uma ajuda para a vaca também. E o santo ficou admirado, ele falou, mas como? Ele falou assim, o pai disse que está doente, que ele só consegue carregar o capim para a vaca, procurar capim para a vaca e carregar o capim para a vaca. Então, as moças ordenham a vaca 2 vezes ao dia, e o rapaz leva o leite até a vila para vender o leite. E Bolinha, que esse era o nome da vaca, né, protetora daquela família, ela saía do quintal somente 5 dias por ano. Quando era levada num pasto onde tinha outros animais, lá ela engravidava e tinha um bezerro dali a algum tempo. E ela passava o resto do ano presa. Então, a dona da casa cuidava bem da Bolinha, as crianças escovavam a Bolinha, mas apesar disso, a Bolinha não era uma vaca feliz. Ela vivia infeliz, porque ela vivia presa o ano inteiro num cercadinho pequenininho, e o quintal era puro mato. E ela não podia nem sair para o puro mato, né?
E os benfeitores espirituais garantiam a saúde da vaca, que não era muito bem tratada, mas eles sabiam que se a produção dela caísse, o que seria daquela família? Santo Antônio, pensativo, foi até o estábulo. Ele acariciou a cabeça da vaca, né? E voltou para dentro de casa. E aí ele viu que eles estavam conversando. Então ele só ouviu o seguinte: louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio rogará por nós. E era Santo Antônio para lá e Santo Antônio para cá. E no meio da conversa era reclamação, queixa de todo mundo. Nada estava bom, eles se queixavam do mundo todo. Então, Santo Antônio, né, ficou triste. Aí ele falou: olha, vamos retirar daqui, nós vamos auxiliar essa família positivamente. Aí ele foi até aquele, parecia um estábulo, mas era mais um negócio, um cobertinho, que tinha lá no quintal, e ele deu um jeito da vaca sair por um canto lá do arame, né? E ela subiu aquele pedaço escarpado, chegou lá em cima, tinha um precipício. E daí ele deu um jeitinho da vaca se precipitar lá embaixo. E a vaca, dali a alguns momentos, ela não mais pertencia ao rol de animais vivos da terra. Quer dizer, ela morreu. Aí, o colaborador, o espírito colaborador, ficou assombrado com a atitude de Santo Antônio. E Santo Antônio explicou: muitas vezes, meu filho, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E ele voltou para o seu lugar no plano espiritual. E no dia seguinte em diante, as orações modificaram. Passaram a fazer solicitações gerais de serviço. E eles começaram a trabalhar. E daí a vida deles foi mudando, houve mais prosperidade, mais paz, mais confiança, mais alegria. Então, vocês vão me perguntar: qual foi a prova que aconteceu ali? A morte da vaca Bolinha. Foi uma provação danada no começo. Eles ficaram doidos, porque a vaca, o leite da vaca é que pagava tudo. E o resto recebiam de ajuda do mundo espiritual, de outras pessoas. E a vaca Bolinha morreu. Então essa foi a provação. Então eles foram colocados diante de uma situação que os forçou a mudar de vida, a fazer uma mudança. Aí a gente pergunta: bom, isso aí é uma prova. E a expiação? Que a gente escuta falar, a Terra é um mundo de provas e expiações. No que consistiria uma expiação? A expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual, que é necessária a reeducação do espírito, para que ele possa aprender a melhor utilizar o seu livre-arbítrio, reajustando-se às leis divinas. Nas expiações, o espírito vê-se, porque ele usou mal o livre-arbítrio, ele torna-se um prisioneiro, né? Ele renasce sob processo de contenção, ele é contido. E isso causa sofrimento, lógico, né, gente? E principalmente se ele ainda não consegue perceber o valor da dor como instrumento de educação e de cura espiritual. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec lança outras luzes a respeito desse tema. E quando explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações. Quer dizer, começa pelo arrependimento para você se livrar de um processo de provas e expiações, determinadas provas, lógico. Nas expiações, ele continua dizendo que nas expiações o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações contidas, né? Por quê? Porque ele cometeu coisas erradas, né? E ele fala que para o negócio se concretizar tem que ter 3 coisas: o arrependimento, a expiação e a reparação. São 3 condições. Não é basta só a pessoa se arrepender. Ela vai ter que passar por um processo, né?
no caso de uma falta grave, é uma expiação. E ela, o que ela vai acontecer? A reparação é a etapa final da expiação. Ela vai aí ajudar outras pessoas para que ela possa anular aquilo que ela fez de errado. Geralmente ela vai até ela reencarna com a outra pessoa que ela prejudicou e ela vai fazer o bem a quem ela houver feito mal. Quem não repara os erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, numa existência posterior, ele vai automaticamente se sentir obrigado a acertar aquilo que ele deixou para trás, o mal que ele tinha, reparar o mal que ele tinha feito. E aí o mesmo Espírito Irmão X nos dá um exemplo de expiação numa das narrativas dele. Vou passar para vocês verem que é interessante. É a história de Ildefonso. Ildefonso era filho de uma senhora que se chamava Dona Malvina Chaves. E essa senhora era uma senhora muito cheia de virtudes, muito devotada à causa do bem. E há 4 longos anos esse rapaz havia adoecido e havia se tornado um hemiplégico. Ele não podia andar e ele ficava acamado. Mas ele era resignado, ele gostava de orar com a mãe, dedicava-se a leituras instrutivas. Quando alguém ia visitá-lo, ele era gentil, respeitoso, atendia bem, conversava com as pessoas. E a mãe, comovida, perguntava a Jesus o motivo daquela invalidez do filho quando ele completara 18 anos, suplicando a sua cura. Ela pedia a cura, prometendo inclusive que ela trabalharia na seara do mestre, no serviço divino o resto da sua vida. Aí o que acontece? No propósito de obter essa concessão, ela começou a trabalhar, se sacrificar, visitava moribundo, amparava sofredores, protegia crianças abandonadas, arriscava a própria saúde e os recursos na caridade operante. E aí ela começou a conquistar a simpatia de espíritos do mundo espiritual, do plano espiritual, que ficavam vendo aquela senhora tão esforçada e que tanto amava aquele filho. E essas súplicas, né, dessa mãe, dessa Dona Malvina, foram apoiadas por imenso grupo de entidades espirituais. E elas começaram a implorar lá no mundo espiritual para que aqueles espíritos mais elevados concedessem a cura para esse rapaz. E eles diziam, mesmo que ele não seja alguém que mereça muito, mas pelo menos por essa mãe tão dedicada. É uma mulher admirável na fé, no devotamento. E tantos rogos se multiplicaram e tantas simpatias se entrelaçaram, que um dia a ordem chegou do mais alto, determinando que o jovem fosse reajustar o 100%, em outras palavras, que ele sarasse. E quando surgiu um médium notável lá na cidade da Dona Malvina, no setor da tarefa curativa, ela foi inspirada a conduzir o filho até eles. Ia lá, esse senhor, esse médium, impôs as mãos sobre o hemiplégico e transmitiu vigorosamente os fluidos regenerativos dos benfeitores desencarnados. E em breves dias, o prodígio estava realizado. E o Ildefonso recobrou o equilíbrio orgânico integralmente, quer dizer, ele sarou de tudo, ele voltou a andar numa boa. Um mês se passou e a Dona Malvina começou a se desiludir, porque o Ildefonso curado era outro homem. Ele perdera o amor pelas coisas sagradas, xingava palavrões de minuto em minuto. Quando era convidado a orar por ela, ele informava irreverente que a religião era material de enfermaria e asilos, e que não era doente nem velho para culpar-se daquilo. Então orar que é bom? Nada. Fugia do trabalho, era indisciplinado, trocava o dia pela noite e se esbaldava em noitadas ruidosas, e as despesas dele eram grandes e desordenadas e nunca cessavam, sempre aparecia uma conta nova para aquela mãe pagar. E se a mãe pedisse para que ele reconsiderasse as suas atitudes, ele ria com cinismo e dizia que queria recuperar o tempo perdido quando ele ficara acamado, tomando remédio e injeções.
Com 10 meses, né, ele se desviara totalmente do bom caminho. Embriagava-se todas as noites, voltava ao lar carregado. Quando a mãe se negou a pagar uma conta muito exagerada dele, uma das muitas, né, ele falsificou a assinatura de um tio e fez um saque escandaloso de grandes proporções. E foi o maior vexame. E a mãe não sabia como lidar com o problema daquele filho que era rebelde e ingrato ainda por cima, né? E as queixas vinham de toda a base. Autoridades, parentes, amigos, desconhecidos, eram reclamações infindáveis. Certa noite, quando ela pediu ao filho embriagado que lhe respeitasse os cabelos brancos, ela foi por ele agredida a pauladas. Então, no silêncio do seu quarto, ela orou a Jesus. E ela, dizendo que agora ela entendia os desígnios sábios e justos da espiritualidade, implorando ao Mestre que modificasse o caminho do filho, repetindo as palavras do Evangelho: sou tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E enquanto ela orava, intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno daquela cabeça de uma mãe sofredora. Nova bênção desceu do mais alto. E para a surpresa de todos, no dia imediato, Ildefonso acordou paralítico. Então a paralisia de Ildefonso era uma contenção, era uma expiação. E essa história vem mostrar, né, que expiações existem normalmente, desculpe gente, para conter uma atitude, certas atitudes que uma pessoa não teria se ela estivesse sadia. Então a expiação é isso, é a contenção. Então aqui nesses dois relatos nós vemos, né, que só arrependimento não basta. Não basta você se arrepender, você precisa mudar, você tem que ter uma mudança nas suas atitudes e o que mais? Você tem que reparar o mal que você fez com o bem. Se você não puder reparar com o bem, fazendo bem para a pessoa que você prejudicou, pelo menos que você faça bem a outras pessoas, que isso também alivia os débitos. Jesus falava sobre isso, lembra que ele falou para aquela mulher que o bem cobre a multidão dos pecados? Então é assim que funciona. Em termos de perdão, Deus só não consegue o perdão se nós nos arrependermos e se nós consertarmos o que nós fizemos de errado através da prática do bem, seja a pessoa que nós ofendemos ou então a outras pessoas, porque muitas vezes nós prejudicamos uma pessoa e essa pessoa não se importa com o que aconteceu, ela nos perdoa, então ela não tem mais ligação conosco, mas nós podemos consertar fazendo o quê? Ajudando outras pessoas em situação semelhante. Era o que eu tinha para passar para hoje, tá, gente? Vamos tomar passe? Vamos lá, então. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibar-Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar.
segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Passe tomado, tomar aguinha magnetizada ou fluidificada, como queiram, e vamos então nos despedir. Tome muito cuidado com a pandemia. Quem não tomou vacina, não esqueça de tomar a primeira e segunda dose, por favor, gente. Só assim nós vamos garantir a nossa saúde e a saúde de outras pessoas. E também fiquem em casa o máximo que puderem, mantenham as medidas de higiene, legal? Um abraço bem grande a todo mundo. Beijão, tchau, tchau.